Oi gente, tudo bem com vocês? Essa semana eu coloquei um vídeo, mais no início da semana, falando sobre uma recomendação da corretora XP sobre 10 ações de dividendos. A minha intenção foi mostrar para vocês que mesmo aquelas pessoas que não têm muito conhecimento ou conhecimento nenhum a respeito do mercado de ações, pode encontrar ajuda nas corretoras. E eu tomei como exemplo aqui a corretora XP e mostrei para vocês que eles mensalmente têm uma carteira recomendada de dividendos e de outros tipos de carteira também, desde que você seja cliente da XP. Mas se você for cliente de uma outra corretora, muito provavelmente a sua corretora também tem uma listinha de carteira recomendada. E hoje eu quero trazer aqui para vocês 10 ações, as top 10 ações de crescimento, também recomendado pela XP. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal PodPrev. Nesse canal a gente fala de educação financeira e a gente fala sobre investimentos. Se você tem interesse nesse assunto, se esse assunto faz sentido para você, eu já peço que deixe o like nesse vídeo. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal. E depois que você se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho de notificação para você receber um alerta todas as vezes que a gente postar um vídeo aqui. E aí você vai poder tomar benefício das discussões que a gente faz aqui no nosso canal. Então vamos lá, né, pessoal? Top 10 ações de crescimento segundo a XP, né? Uma coisa que a gente tem que entender aqui é qual que é a diferença de uma ação de crescimento para uma ação de dividendo. O foco para aqueles que querem dividendos não está necessariamente na valorização da ação. Pode até ser que uma empresa boa pagadora de dividendos tenha o seu valor nominal da ação aumentado, então haja uma valorização da ação. Isso está acontecendo, por exemplo, numa das ações que a gente investe, que é a Caixa Seguridade. A Caixa Seguridade é uma boa pagadora de dividendos e, como é uma empresa recente, fez o IPO recentemente, ela também está nesse processo de crescimento, né? Mas não necessariamente vai acontecer assim, tá? Então, quem tem foco em dividendos vai procurar boas pagadoras de dividendos, mantendo aquelas ações pelo maior tempo possível, né? Quiçá para a vida toda. Agora, existem pessoas que focam na valorização, eles não querem ganhar com dividendos, não querem construir uma renda passiva, ele quer lucrar a partir da valorização nominal da ação. Então ele compra uma ação por 10 e vende por 15, compra uma ação por 5 e vende por 7, e assim sucessivamente, tá? Então as ações que a gente vai ver aqui hoje são focadas na valorização, no crescimento. Então essa é a diferença entre ações de dividendo e ações de crescimento. Beleza, pessoal? Bom, um alerta que eu preciso fazer aqui, como eu já fiz no outro vídeo, é o seguinte: as pessoas que podem recomendar ações são os analistas CNPI. Eles podem recomendar ações. Eu, no caso, não posso, né, porque eu não sou analista CNPI, razão pela qual eu estou pegando as recomendações de uma empresa que pode fazer isso, né? No caso aqui a corretora XP, tá? Então, tenham sempre em mente, né, que qualquer outro canal que você estiver assistindo aí, os únicos que podem fazer recomendação de ação são os analistas CNPI. Fora isso, ninguém pode fazer recomendação. Então, sem mais delongas, né, vamos ver aqui, né, a carteira top 10 está aqui do ladinho, né, vocês podem acompanhar comigo aqui as top 10 ações de crescimento para o mês de agosto, recomendadas pela XP, tá bom? Então a primeira ação é a Assaí. Assaí, né, um atacadista, né? Olha só a justificativa que a XP dá
para a compra dessa ação. Momentos de resultados seguem forte, conversões de 2022 superam a expectativa, a aquisição de lojas do Extra, né? A Assaí comprou a rede Extra, que a companhia fez no fim de 2021, vem acelerando o plano de expansão da Assaí, adicionando lojas e localização estratégica e com pouca ou nenhuma sobreposição de lojas com o parque atual da Assaí, ou seja, as lojas do Extra não estão com quase nenhuma sobreposição, ou seja, duas lojas, uma da antiga Extra e outra da Assaí, que já existia no mesmo lugar, tá? Além disso, a grande maioria dos pontos de loja estão em áreas metropolitanas, o que deve se traduzir em uma maior capacidade de atendimento do canal B2B. O que é B2B? É o business to business, é quando uma empresa vende para outra empresa. Então aqui, no caso, é a Assaí vendendo, por exemplo, para bares e restaurantes próximos. E ao mesmo tempo ser uma alternativa interessante para clientes pessoa física, dada a melhor localização. Quando faz esse atendimento de empresa para pessoa física, a gente chama de B2C, né, que é Business to Client. E B2B é Business to Business, né, empresa para empresa, empresa para cliente. Então, estas são as razões aqui pelas quais a XP acha que é uma boa você investir na Assaí, porque por esses motivos que ela apresenta aqui, vai acontecer uma valorização das ações da empresa. A próxima empresa é a Copel, né? A Copel é uma empresa de energia elétrica, né? Eu particularmente tenho ações da Copel, inclusive estou montando uma posição nela, tá? E por que a XP acha que a Copel é uma boa? Olha só, potencial privatização. Em julho de 2023, a Copel lançou a oferta de ações que vai resultar na privatização da companhia. Então, olha só, existe uma expectativa de que a Copel, que é uma estatal, tá, ela seja privatizada. A expectativa inicial é que o pricing, ou seja, a definição do preço, né, ocorra em 8 de agosto. Caso o montante total seja vendido, a participação do Estado do Paraná cairia dos 31,1% atuais para apenas 15,6%, ou seja, ele deixaria de ser o controlador majoritário, transformando a companhia em uma True Corporation. Nesse cenário, o risco-retorno das ações se torna ainda mais atraente, dado que estimamos o preço-alvo para a companhia privatizada de R$10 por ação. Hoje está em torno de R$8 por ação, tá? Então, com essa perspectiva aí de privatização, a XP então está recomendando a compra, né, das ações da Copel, visando essa valorização. Próxima ação é a ação da Gerdau, né? A Gerdau, como está dizendo aqui, é uma das maiores produtoras de aço das Américas e atua em diversos países do mundo, incluindo Brasil, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, entre outros. Forte posição de mercado e diversificação global. Então, essa empresa ela tem essa característica, né, de uma posição muito grande de mercado e diversificada aí pelo mundo inteiro. A unidade da América do Norte tem sido o destaque da Gerdau desde o primeiro trimestre de 2021 e ela tem um valuation atrativo com bom pagamento de dividendos, né? Essa ação aqui é uma outra que paga dividendos, é uma ação para uma carteira previdenciária, tá? E, além disso, como vocês estão vendo aqui, também é uma boa possibilidade de valorização do valor nominal da ação, tá bom? Próxima empresa é o Grupo Soma, né? O grupo de moda Soma. Plataforma líder de moda premium no Brasil, o Grupo Soma nasceu da fusão entre a Animale com a Farm Fábula em 2010 e desde então desmembrou a brand da Animale e adquiriu a Foxton em 2015. Cris Barros em 2016, Maria Filó fevereiro de 2020, NV outubro de 2020 e a Hering em abril de 21. A empresa é atualmente a plataforma líder de moda em vestuário premium brasileiro, tendo atingido 3,3 bilhões de receita bruta anual em 2022. Em valuation, continuamos acreditando que a companhia continua mal precificada nos preços atuais, com desconto relevante frente a seus pares. Ou seja, o que a XP está dizendo aqui é que se a gente for olhar, o preço da ação está bastante descontado, levando em consideração os concorrentes das empresas do grupo Soma, né? Então, a perspectiva aqui é também de uma valorização das ações.
Próxima empresa é o grupo Iguatemi, né, uma empresa de shopping center, né? Então está dizendo aqui, ó, Iguatemi é uma das maiores empresas full service no setor de shopping centers do Brasil. Atualmente a companhia possui participação em 14 shopping centers, 2 outlets premium e 4 torres corporativas, que somam cerca de 723 mil metros quadrados. O portfólio dominante com sólido potencial de crescimento de aluguel, potencial de crescimento principalmente por meio de aquisições, desenvolvimentos e novos projetos. Parece até que a gente está falando de um fundo imobiliário, né? Mas é uma empresa, tá? Isso aqui não é um fundo imobiliário, não. Então, também a perspectiva de valorização das ações aí em função dessas características aqui apresentadas. Próxima empresa é o Banco Itaú, né? Como diz aqui, pronto para ser líder em crédito. A combinação de seu histórico de rentabilidade líder no setor, decorrente de sua eficiência operacional de longo histórico de concessão de crédito e fortes exposições a linhas de crédito ao consumidor para pessoas físicas, devem abrir caminho para o Itaú liderar o setor na frente de crédito nos próximos anos. Interessante que você pega outros bancos aí, tipo o Banco Santander, que também empresta bastante dinheiro para pessoas físicas, né? Tá lá com problemas, né? O Itaú e o Bradesco fizeram muitas provisões aí na época da pandemia, né? E agora estão começando a colher o fruto. O Bradesco nem tanto, né? Tem umas outras questões lá. Mas o Itaú sim. E o Santander está penando agora porque não fez isso no passado, né? Então, vemos o banco como capaz de continuar crescendo a sua carteira de crédito no curto prazo, mantendo a sua inadimplência em níveis saudáveis, principalmente suportada pelo seu sólido histórico em ciclos econômicos anteriores, né? Então, o Itaú aqui aparecendo como uma ação que é também uma boa pagadora de dividendos, mas também aqui como uma ação de crescimento. Próxima empresa é a Localiza, né? Então, a Localiza trabalha com aluguel de veículos, né? Acreditamos que a Localiza está entrando em uma nova fase em 2 aspectos. Tanto primeiro, reativar as compras de carros em um momento em que o da produção das montadoras se recupera, podendo começar a renovar sua frota envelhecida e acelerar a sua expansão, quanto, número 2, reformular suas estratégias operacionais após a fusão com a Unidas, aproveitando oportunidades adicionais de mercado e integrando sinergias. Na nossa visão positiva da Localiza é baseada em, primeiro, forte crescimento competitivo, crescimento acelerado, enquanto concorrência desacelera, né? As outras empresas estão caindo. E número 2, um roteiro claro para a recuperação do ROIC, né? Que é o retorno sobre investimento, com uma variedade de alavancas estratégias, né? Investimentos estratégicos. E terceiro, importante processo de expansão de margens à medida que a frota é renovada e as sinergias da fusão da Unidas são integradas. Então a Localiza comprou a Unidas e ela agora está num processo de renovação de frota, né? Ela não estava conseguindo fazer isso em função daquela dificuldade das empresas, das montadoras de entregar veículos, né? Então isso está acontecendo agora. Então essa renovação de frotas, junto com a fusão, né? A aquisição do negócio da Unidas e a soma de tudo que a Unidas representada sendo incorporada à Localiza, a previsão é de uma boa valorização aí das ações, segundo a XP. Próxima empresa é a Petrobras, né? Então ela diz aqui, mantivemos nossa visão de que com a lei das estatais e o Estatuto Social da Petrobras em vigor, a empresa está relativamente blindada do nível de intervenções que experimentou no passado. Acreditamos que a Petro 4 deve continuar sendo um investimento sólido em um cenário de preços controlados do petróleo como o atual. Além disso, do ponto de vista do portfólio, achamos que uma estratégia combinando as ações da Petrobras com uma cesta de empresas júnior, né, empresas de petróleo menores do que a Petrobras, parece uma boa estratégia para navegar no ambiente macroeconômico incerto. No entanto, recomenda como uma perspectiva muito boa de valorização das ações. E aí tem uma outra petroleira aqui, que é a PetroRio, né? Então ela está falando aqui, ó, desde o seu turnaround, a empresa teve que fazer um processo de turnaround desde que ela foi fundada, né? Ela passou por umas dificuldades, deu a volta por cima, né? A PetroRio vem mostrando um histórico notável em sua estratégia de crescimento, com foco na formação de clusters para manter altos retornos sobre o capital empregado, né?
Isso levou a retornos surpreendentes para os acionistas. O preço das ações se multiplicou por 34 vezes desde o início de 2014. Crescimento sem riscos exploratórios, produção para mais do que dobrar nos próximos anos, com a aquisição de Albacora Leste, desdobramento dos planos de redesenvolvimento e desenvolvimentos de Wahoo. O Wahoo é um campo de petróleo que ela adquiriu, tá? Vemos PetroRio como a melhor jogada júnior brasileiro para continuar crescendo com retornos maiores para os próximos anos. Júnior aqui, que ela é uma empresa, obviamente, nenhuma empresa de petróleo aqui no Brasil vai chegar ao tamanho da Petrobras, né? Então, se você lembrar do que ela disse no caso da Petrobras agora há pouco, ela fala que a combinação das ações da Petrobras como empresa júnior, como a PetroRio, por exemplo, dá uma certa estabilidade, né, nessa área aí de exploração de petróleo, tá? Então, vê aí um potencial muito bom para a valorização das ações da PetroRio. Próxima ação é a Rumo, né? A Rumo é uma empresa resultante da fusão da América Latina Logística e da Rumo Logística em 2016. A principal área de atuação da empresa se estende pelos estados do Mato Grosso e São Paulo, pelos estados do sul do Brasil, onde estão 4 dos maiores portos do país e por onde é exportada a maior parte da produção de grãos do Brasil. Vemos uma assimetria positiva para a Rumo em 2023, após um cenário desafiador de yield em 2022. Esperamos que a Rumo se beneficie das melhores condições competitivas em 2023. A gente destaca, primeiro, a estimativa revisada para cima, depois do primeiro trimestre de 2023 forte, né? 2, um EBITDA 2023 8% acima do guidance e consenso da empresa. E 3, o valuation continua atraente, em nossa opinião, com forte crescimento. Então, a Rumo, ela trabalha nessa parte de logística, especialmente escoando produção para os portos, né? Ela possui uma malha ferroviária que está crescendo, né? E aí a XP, então, tem recomendado aí a Rumo como uma possibilidade de valorização das ações e também existem carteiras de dividendos que recomendam a Rumo, tá? Então essas foram as 10 ações de crescimento recomendadas pela XP agora para o mês de agosto. Todos os meses ela revisa essa carteira, né, e publica. O peso é igual para todas as ações, são 10% de alocação do capital em cada uma das 10, né? Se você 10 vezes 10 vai dar 100%, então você tem 1.000, você vai alocar R$100 em cada uma. E eu sempre digo o seguinte, né? Para aquelas pessoas que estão entrando no mercado agora, não sabe como é que funciona e tal, de repente, né, essas recomendações podem fazer sentido para o aprendizado, né? Eu mesmo, quando comecei, não tinha conhecimento nenhum, eu sempre procurava ações recomendadas, errei muito, tá? E provavelmente quem vai seguir só carteiras recomendadas, uma hora ou outra vai errar também, mas eu reconheço que é uma ferramenta importante para aquelas pessoas que não têm conhecimento, está chegando agora. De repente você vai lá, vê dessas 10, escolhe algumas, estuda antes de investir, vê se faz sentido para os seus objetivos, e aí você começa, monta uma posição, depois monta outra, vai acompanhando os resultados, e aí você devagarzinho vai crescendo aí nessa difícil missão de fazer o stock pick, né, da escolha das ações para compor a sua carteira, tá bom, pessoal? Se você tiver alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu respondo. Eu peço novamente, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, que você curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.